Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, certo? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, meu filho, tá? Toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá bem? Para você que fizer isso, eu vou mandar aqui para você uma salva de palmas. Mais uma vez, você vai se inscrever? Vai? Muito bem, faça isso. Se você quiser ajudar o canal através de uma doação, que você queira fazer, um apoio financeiro, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá certo? Na thumb e-mail vai estar lá a chave pix, ok? Se você fizer isso, a gente também manda para você. Isso, mais uma vez. Aí, para você, né? Para você que vai ajudar a gente. Você não é aquela pessoa assim meio, né? Que a gente sabe que tá com dificuldade, né? Houve um aumento exponencial dos alimentos, né? Da cesta básica, infelizmente, no Brasil, desculpa eu dizer para você, maior produtor de alimento, um dos maiores produtores de alimento do mundo. Aí você sabe o que acontece? Os grandes conglomerados de produção de alimento, eles ficam retendo alimento, tá? E apresentam mil e uma desculpa para aumento de alimento. Quando não é a chuva, é o sol. Quando não é porque aumentou aqueles venenos que jogam na lavoura, né? E aí vão apresentando desculpa até aumentar tudo. Aí as pessoas acham que tudo que acontece no Brasil é culpa do prefeito, é culpa do governador, é culpa do presidente, etc. Seria tão fácil se a gente vivesse num lugar onde o governo intervisse, congelasse preço, tabelasse alimento, porque essa seria a lógica. Mas não vão fazer, porque isso criaria um impacto não dos pobres, mas dos ricos, que detêm o poder e o monopólio das comunicações no Brasil, né? Que é um dos países mais reacionários do mundo, né? Que tem uma burguesia mais reacionária do mundo. A elite brasileira é burra mesmo. Burra. Tá? Esses grandes produtores de alimento aqui do Brasil são um monte de gente que acham que são os donos do pedaço, né? Então, a única coisa que eles visam na vida dele é lucro. Tá? Aumentar o capital deles. Que pobre se lasque. Ok? Né? Assim como os apresentadores, jornalistas da Globo, da Band, de todos esses conglomerados aí, tudo se lixando para pobre. Salário é 500 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Eles estão lá se preocupando se pobre vai conseguir comprar o feijão, o arroz, o alimento. Não vai, né, gente? Então, eu sei que os tempos não estão fáceis, mas você pode ajudar, sim. Se você quiser, você pode ajudar um canal, pode. Eu quero agradecer ao Hart, eu acho que é o sobrenome dele, porque praticamente toda semana ele ajuda a gente. Tá? Obrigado, Hart, pela sua ajuda, tá? Porque você mostra um desprendimento que é quase que muito difícil de encontrarmos na nossa sociedade hoje. Se fosse alguém aqui, um extremista de esquerda, um extremista de direita que estivesse falando, garanto que tinha gente ajudando, né? Se eu estivesse aqui propagando ideias, fantasias e pregando supremacia branca, teria um monte de gente aí aplaudindo a gente e talvez até ajudando financeiramente, mas não farão. Tá?
Então, nós estamos aí numa série, né, a gente está falando sobre o código crístico, né, dentro da série Protocolo Gnóstico. Então, ontem nós já estudamos, né, esses aspectos aqui atrás, né, de toda a controvérsia que houve sobre Jesus, né, e de que, né, diríamos assim, a controvérsia de um ser que não existiu. Inclusive, o artigo que eu estava lendo ontem é exatamente um artigo baseado na opinião de que os gnósticos teriam falado de um ser, tá, que não teve existência humana, certo? E aí a gente tem que fazer um toque aqui e eu quero começar a pontuar algumas coisas aqui, ok? A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é o seguinte: a discussão de que Jesus provavelmente pudesse ser, né, um extraterrestre não é de toda uma bobagem. Tá? Por que não? Porque a Zohar, né, o Zohar, é o livro do esplendor, ele fala que existem 7 terras além da nossa. Quer dizer, existem 6 terras além da nossa. Ok? Então preste atenção mesmo. Né? Claro que o Zohar, ele não é tão... ele não é mais antigo que, que os escritos gnósticos. Ok? Mas eles existem. Tá? Inclusive, né, eu tomei nota aqui de algumas coisas interessantes. Né? Então, eles dizem que existem 7 terras, né, além da nossa. Né? Eretz Asia, Eretz Etzirá, Eretz Briá, Eretz Etzlut, Eretz Adão Kaliman, Eretz Akudim e Eretz Adão. Veja, isso aqui, alguns escritos falam isso, né? Certo? Então, a Zuka fala que são descritas como os 7 diferentes níveis de realidade, né? Então, diríamos assim, nós poderíamos chamar de essas 7 realidades ou 7 mundos, tá? Certo? 7 mundos. Lembrando que a Zohar também fala que por exemplo, comentando sobre o livro de Eclesiastes, em que ele diz que não há nada de novo debaixo do sol, tá? E lá ele cita que ninguém lembra de gerações passadas. Na verdade, a Zohar fala que existem muitos mundos, muitas realidades. Tá? E dizem que antes de Adão chegar à Terra, tá? Antes de Adão chegar, vamos ser mais abrangente. Antes dos antropos chegarem à Terra, tá? Antes deles chegarem à Terra, antes de chegarem à Terra, os antropos,
Bem, se você me perguntar por que eles vieram para cá lá do Pleroma, bem, eu não sei te dizer. Mas alguma coisa leva a crer que talvez a gente tenha sido enganados a vir para a Terra, né? Ou foram atraídos para cá. Ou pelo menos, se não muitos, mas pelo menos vieram para cá alguns, né? Talvez numa ilusão, no engano, né? Certo? Muito bem. Então, quando os humanos chegam aqui, já havia civilizações vivendo aqui. Isso aí é um debate que já existe há muito tempo. E essas civilizações eram seres diferentes, tá? Eram seres biológicos, mas que estavam num nível de existência um pouco mais avançado. Eles tinham habilidades muito superiores aos dos humanos. Então, quando os humanos chegam aqui, eles veem que não há possibilidade de coexistirem dentro da mesma realidade, ok? Então eles optam por se recolher embaixo da terra, no fundo dos mares, certo? E aí, pessoal, isso é bem provável que a Terra tenha passado por pelo menos uns 4, 5 estágios atrás, tá? É bem provável também que a gente tenha a compreensão de que os humanos não são aqui propriamente herdeiros da Terra. Eles chegam aqui, tiveram que viver aqui. Então, o que é provável ter acontecido, gente, é que outras civilizações decidiram dar é, espaço, né, para os humanos viverem e confinaram os humanos dentro de uma área específica, tá? Que é aquilo que nós conhecemos como a nossa realidade. Ok? Vamos lembrar que o Deus cananita, ele teve 70 filhos. E diz que, os escritos ugaríticos, que ele separou a terra em 70 regiões e deu para cada filho seu quinhão, a sua parte para administrar. O que os Anunnaki já tinham feito lá atrás. Tá? Certo? E os Elohim fizeram. Né? Ele separou e deu para cada Elohim a sua parte. Então, aonde estão essas 70 partes da Terra? Aonde estão essas 70 separações? E aqui não se trata de 7 mundos, se trata de 70. Tá? 70. Então, há várias teorias de que... bem, eu vou mostrar alguns desenhos aqui. Não estou afirmando nada, estou apenas mostrando algumas teses levantadas que você não pode simplesmente descartar porque eu vou descartar. Não, não descarte nada, porque a gente tem sido tão surpreendido com determinadas coisas que eu não vou me surpreender nada se a gente descobrir futuramente que existe várias civilizações morando debaixo do nosso pé. Tá? E isso o apóstolo Paulo já dizia lá, nos escritos do Novo Testamento, quando ele diz que todo joelho se dobre nos céus, quer dizer, ali nas esferas superiores, tá? Na terra e embaixo da terra. Ora, como é que um joelho vai se dobrar embaixo da terra? Então se supõe que existam realmente. Porque vamos lembrar que existia a concepção de Sheol, de Hades, de Tártaro, ok? Concepções de que existiam moradores no subterrâneo. E está povoado
hoje em dia, de comentários a esse respeito, de pessoas que tiveram, viram em cavernas, viram em determinados, né, por exemplo, esses OVNIs, provavelmente eles saiam de dentro da Terra, de dentro dos mares e não vindo do espaço, do planeta, até porque, gente, desculpa a gente falar isso, mas nós estamos confinados dentro de um, de um determinado espaço e você não tem como sair daí. Não tem como sair. Seria profundamente absurdo alguém supor que você conseguiria furar o bloqueio após, após Saturno. Né? Hoje a gente sabe que tem Netuno, né? Tem Urano, tem Netuno e tal. Mas a partir de um determinado momento não tem como você. Outra coisa, a gente sabe que esses planetas ou estrelas errantes, ou astros errantes, eles não eram considerados antigamente como planetas habitados, sólidos, etc. Não tinha exatamente isso aí. Tá? Depois, isso tudo futuramente vai cair por terra, né? Mas nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais com essas teses. Né? É a mesma tese de dizer que a Lua está ali, praticamente em cima da Terra, e que o que está segurando a Terra lá é a gravidade. Tá? A gravidade. Então, às vezes as pessoas acreditam nos absurdos que a NASA propaga, mas não acreditam quando se fala da existência da possibilidade de 70 terras, 70... Então eu vou mostrar algumas coisas, porque depois a gente vai falar especificamente sobre Jesus, para você entender um pouquinho, entendeu? Porque você tem que fazer uma ligação com os fatos. Né? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que são muito interessantes. Aqui, ó, vou começar aqui por um seguinte. Por esse mapa aqui. Ó, tá? Esse mapa, ele tem sido muito usado porque é o chamado mapa da Terra Infinita. Tá? Então, vocês podem ver, ele não... isso aqui é apenas uma foto, que eu tenho ele em 3D, ele é bem melhor. Mas vejam, o que ele está apresentando aqui ó, é exatamente né, a Terra, né, e os outros mundos aqui, ó, Nibiru, Júpiter, todos esses coisas seriam mundos, né, perto do nosso. Tá? Aí, aqui, ó, tá? Estou dando um exemplo aqui, eu não quero que você acredite em nada, estou só mostrando aqui, tá? Cada um acredita no que quer. Aqui, ó, aqui estaria a Terra, tá? Aqui teria as terras celestiais, a Pleiade. Não seriam lugares no espaço, mas terras, né? Vejam, né? Certo? Que existiriam. Né? Isso aqui é chamado de teoria da Terra infinita. Ok? Existiram outras teorias, Tio Robson, sim, existiu a teoria das terras além dos polos. Tem um grupo de pesquisadores gregos que estão divulgando a ideia das terras, né, que existem e que eles conseguem ver essas terras no mapa da Lua. Tá? A Lua seria ali uma espécie teria tirado uma foto da Terra, como se ela fosse uma... Tá? Ali uma coisa ali meio que... Tá? Você sabe que
E essa teoria está sendo muito discutida, porque é teoria, tá, gente? Então, eles mostram que essas terras existem, mas que foram sendo ocultadas à medida que houve mudança, tá, no campo eletromagnético da Terra. Tá? Então, quando você pega os mapas mais antigos, de 1600, por exemplo, eles mostram o Polo Sul sem nenhum gelo lá. Tá? E mostram o Polo Norte, mostram terras além, tá? Com animais muito diferentes uns dos outros, do que a gente conhece, tá certo? Então, eu estou falando essas coisas aqui, gente, para a gente ir observando. Não dá para você sair descartando as coisas simplesmente porque não tem prova. Não tem prova disso. Olha, a evolução não tem prova. Não existe prova, tanto que é uma teoria. Né? Uma teoria. Então, eu vou mostrar aqui uma outra imagem, que é muito interessante, também baseado nisso aí. É o seguinte, é isso aqui, ó. Tá? Mostra isso aqui, ó. Essa concepção védica, tá? A Vedic Hindu Cosmology, tá? A cosmologia hindu. Então você vai vendo que existe várias locas, né? Ok? Olha só, tá? A Tapaloka, Janaloka, Mahaloka, Svarloka e olha aqui, o Monte Meru, no centro da Terra, tá? E eles chamam essa região todinha circular de Bhumandala, tá? E é exatamente por onde circulam os astros. Eles estão ao redor do campo magnético. Tem terras acima e terras intermédias no meio, tá? Essa é a Bhumandala. Aí a nossa região aqui, ela fica aqui na Jambutivipa, olha aqui. Tá? A nossa Terra fica numa região bem aqui. Tá? E abaixo, e tem terras concêntricas. Tá? Aí, claro, cada um tinha sua visão, tinha vários oceanos separando esses aspectos concêntricos. Né? Centros concêntricos. E abaixo tinha terras. Ó. Atalaloka, Italaloka, Sutalaloka, é, Talatalaloka, Mahatalaloka, Rasatalaloka, Patalaloka e Ananta Sesha. Vejam que tem uma cobra aqui embaixo, tá? Tá? Grande oceano. Olha aqui, ó. Então você vê que a possibilidade, tudo está dentro de um círculo, de uma só realidade. Né? Mas existem coisas por aqui. Né? Tá, eu não vou entrar em detalhes nessa questão, estou só mostrando para a compreensão de vocês. Mas, por exemplo, se eu fiz uma alteração nesse mapa, e aí a gente poderia adequar isso e dizer, olha, aqui existe uma gama de círculos de outras terras, né? Como, por exemplo, o livro o Zohar fala das 7 terras, 7 mundos, 7 realidades, tá? Ok? Então, a nossa segundo alguns, a nossa talvez a realidade mais densa que existe. E dentro da nossa realidade existem outros seres vivendo dentro dessa realidade aqui. Como tem seres vivendo dentro daqui, essa realidade aqui. Tá? Então, eu estou mostrando isso para descrever o seguinte. Você não vai conseguir compreender Jesus hoje no mundo moderno tentando emplacar a ideia de que é impossível dizer que Jesus tenha sido um semideus, é impossível admitir que Jesus era um Aeon, é impossível admitir que Jesus era um extraterrestre,
Isso não vai mudar a fé em absoluto. Saber que Jesus era algo não muda nada. Porque o importante é a gente entender o que ele veio fazer aqui. Porque quando você olha aqui atrás no quadro e se pergunta como um monte de gente resolve discutir um ser que não existiu. Nestorianismo, monofisismo, docetismo e bionismo e tantas outras coisas. Como é que se um grupo de pessoas se propõe a discutir uma coisa que não existe? Né? Certo? Como é que vai se fazer isso? Né? Então as pessoas pensam que é tão simples assim. Não, não é tão simples assim. Você não pode sair por aí descartando a possibilidade. Né? Você pode crer em Jesus, que ele teve um corpo mesmo biológico, mas que se divinizou, né? Portanto ele se tornou. Ou você pode acreditar que ele era um semideus, porque como Zeus era comum naquela época os deuses frequentarem a terra e acharem as mulheres muito bonitas, né? Formosa, etc. E eu já falei isso aqui. Né? Quando você pega a tradução, o grande problema é esse. Né? Você pega uma tradução de Bíblia que você usa na sua igreja, seja católica, seja evangélica, o que ocorre? A maioria das vezes. Ocorre que as traduções são manipuladas. Tradutor e traidor. Né? Quer dizer, tradutor, traidor. Tá? Então, observe que quando João, e aí, se você pegar a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, por exemplo, tem gente que não gosta, ele faz a tradução de João capítulo 1, do prólogo de João, dizendo, no princípio era o verbo, no original está logos, no princípio era o logos, tá? E o logos estava voltado para Deus, e o logos era um Deus. Então, tipo assim, tá? O logos era um Deus, ok? Então, deixa eu dar uma mexidinha aqui, gente. Lá vai eu de novo mexendo essa bichinha. Né? E o Logos era um Deus com D minúsculo. Tá? Aí muita gente entrou em essa tradução está errada. Né? A tradução está errada, não pode ser assim. Né? Quando você pega traduções que são independentes, eu estava até com uma aqui, mas está tão desarrumado aqui as coisas, eu não sei nem onde eu botei, onde eu coloquei. Né? Aqui embaixo. Mas, se você for observar esse contexto, é exatamente essa. Tá? É exatamente esse contexto aí. Então, Jesus era um Deus, mas não era um Deus no sentido de que ele era o autogênero. Mas ele, como disse Paulo, nele estava a plenitude da divindade. Quer dizer, o pleroma estava ali, contido nele. Tá? Então, depois quando você vai para o texto do anúncio do anjo, né? Certo? O texto do anúncio do anjo, você vai observar que ele vai dizer assim que né? Estando ali Maria, tá? o Gabriel, né? Chega e diz assim, que caritomene. Que caritomene, que cheia de graça. Né? Mas não é isso, não é cheia da graça divina. Aí tem outros que, para não enaltecerem Maria, geralmente as traduções protestantes dizem salve favorecida, que é uma zerda, uma tradução zerda. Tá? Então não seria essa a tradução, não, meu filho.
Vocês tentam enganar o povo, tanto as traduções católica como evangélica tentam camuflar o que aquele ser disse para ela, né? Ele não disse isso, não. Oh, cheia de graça divina, oh, cheia belezura da graça de Deus. Não disse nada disso, não. Ele quer dizer para ela, salve, mulher bonita. Eu usei um outro termo, mas aí é meio que ofensivo, mas é como se dissesse assim, essa mulher, aquela expressão que vulgar que as pessoas usam. Mas não é que ele tratou ela vulgarmente, mas é que a linguagem seria dizer assim, mulher, você é muito top, você é 10, você é uma beleza, uma coisa mais literal, você é linda, maravilhosa. Tal, né? É isso que ele quis dizer, não quis dizer nada de negócio de graça divina. Aí ele chega e diz assim, que é caritomene, né? Não temas, porque encontraste graça aos olhos de ela. Graça, encontraste graça, encontrar graça quer dizer, a tua beleza seduziu ela, né? E tu ficarás prenha, né? Tu engravidarás e darás à luz a um filho, que será chamado filho de Ra-Elion, filho de Elion, El-Elion. Ele será grande e será chamado filho de Ra-Elion. Ele será chamado Benai Elohim. Benai Elohim. E ele, e o Senhor, e Javé dará a casa de Jacó. Né? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a casa de Jacó tinha sido dada para Javé, mas agora Javé ia ter que entregar a casa de Jacó para Jesus. Né? E aí ela fica assustada e diz assim, como vai ser isso? Nossa, como vai acontecer essas coisas? Eu não conheço homem algum. Eu não tive relação sexual com ninguém. Aí o que é que ocorre? O anjo, não te preocupas. Um Espírito Santo subirá sobre você. Um Espírito Santo subirá sobre você. Cópula. Subir sobre um corpo subindo sobre o outro, tá, queridão? Subirá sobre ti. E uma potência de El Elyon te fará sombra. Então, quem é o espírito que subiu sobre Maria? Divina. Um Deus. Um representante de um Deus. Um representante de El. Porque o que era que os deuses faziam? O que era que Zeus fazia? Quando ele olhava e via uma mulher bonita, nossa, ficava louco. O que é que fizeram lá no Marduk e os Igigis? Desceram à terra para acasalarem com mulheres, mas não era qualquer mulher, era que tinham linhagem, que tinham sangue adapita. As filhas de Adapa. Porque o primeiro casal foi Adamu e Tiamat, o segundo foi Adapa e Tite. Então os deuses sempre fizeram esse tipo de coisa. Isso está dentro de várias culturas, pessoal.
tá? De várias culturas. Seres que engravidam mulheres. Porque, olha, dizem, nossa, aquela mulher é muito bonita. Era assim que Zeus fazia, né? E nasciam os semideuses. Então, Jesus, originalmente, né, se você for entrar dentro desse prisma, dessa análise, Jesus era um semideus, Jesus não era da nossa realidade, ele teria vindo de um outro mundo. Pode ser qualquer mundo, tanto daquele mapa que eu mostrei, né, das terras celestiais, das terras incógnitas, né, e de outros lugares, de outras realidades. Então, meus amigos, descartar que Jesus era um semideus, que Jesus era um Elohim, que Jesus era uma, era um Aeon, é profundamente absurdo. Né? Agora, ele tinha determinados poderes, como tinha o Hércules, como tinha Asclépio, né? Tinha poderes como esses seres tinham também, que eram mostrados lá na Teodiceia grega. Ok? Então, e também esses deuses não eram unidos, não. Não pense que eles viviam em harmonia. Ó, nós estamos aqui unidos. Não, vocês veem quantas guerras tiveram lá no Olimpo, até que Zeus se apossasse do poder lá e ficasse lá dirigindo os deuses lá do Olimpo. Vamos lembrar que o Monte Meru, que eu mostrei agora há pouco, também era supostamente o lugar aonde teriam descido os Grígoros, tá? Os sentinelas do livro de Enoque. Então, esses seres não eram nada de seres etéreos, que não tinham corpos, não tinham essa bobagem do tamanho do. Esses seres todos tinham corpos orgânicos, a diferença vou para dizer, é densidade, frequência e vibração, só isso, meu querido. Esses seres tinham órgãos sexuais. Vamos parar com essa ideia. Quando você pega a Bíblia, você disseca, você faz uma biópsia do Deus da Bíblia, do Javé, você vai ver que ele era perfeitamente humano. Não tinha nada dessa coisa. Os gnósticos diziam que o nosso pai, o Bitos, é um antropos, o primeiro antropos, quer dizer, o primeiro humano. Que o autogênese era o segundo humano, o antropos, o segundo humano. Tá? Então, eu acho assim, de uma absurdo as pessoas quererem espiritualizar, vamos mistificar as coisas. Oh, isso é o culto, isso é o cultismo. Não, para com isso. Para com isso. Pleno século XXI, vocês querem voltar para a Idade Média? Querem voltar a discutir supremacia de raça ariana? Que nem fundamento isso tem? Raça ariana que foi inventada da cabeça da Helena Blavatsky, que sustentou a visão nazifascista da Alemanha, do homem do bigodinho. Pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Ah? Ele não tirou aquilo da cabeça dele, não. Ele tirou porque eles ficavam lá dentro de sociedade secreta estudando o tal do véu de Ísis e não sei o que tem mais, e bibibibobó, acreditando que tinha uma raça superior. A raça superior são os pneumáticos, os gnósticos dizem. Tá? E não a raça branca. Nossa. Daí porque
tanta gente ao longo do tempo, as culturas foram exterminando indígenas, exterminando negros, etc. Aí vem um monte de gente bobada dizer aqui, eu vejo, olha, isso é uma mentira que ensinam nas escolas, de que os negros foram pegos como escravos aqui no Brasil. Foram sim. A gente sabe que lá no continente africano, eles acabavam eles próprios vendendo seus próprios irmãos, isso é verdade também. Mas dizer que eles não vieram para cá como escravos, não, pelo amor de Deus. Né? É um absurdo. Né? Então, Jesus não veio aqui falar de uma raça ariana superior. Por isso pintaram Jesus tudo de branquinho. Ele é bem branquinho. Olhos azuis. Né? Nossa. É um absurdo, né? Para quem viveu lá no Oriente, naquelas regiões lá, o cara era branquinho. Tem essa paciência, né? As pessoas têm que começar a estudar. Não estudam, não lê, aí ficam aí nessas bolinhas de zap, de não sei o quê, de Telegram, e falando bobagem, né? Aí, olha, eu vou continuar com esse texto aqui, que o autor está falando sobre Cristo, apesar de que eu não concordo com algumas coisas que ele fala aqui, mas é muito interessante estudar. Tá? A fórmula do híbrido Deus-homem, essa fórmula sempre existiu, meus queridos, sempre. Tá? Os híbridos sempre houveram. Jesus Cristo não é um ensinamento gnóstico, não. É um erro grosseiro que ele está dizendo aqui. Tá? Genuinamente eles falavam. Tá? Agora, por que eles resolveram colocar em código os nomes? Tá? Certo? O revelador que fala no segundo tratado do Grande Sete, 65:18, diz o seguinte: eu sou Cristo, o Filho da humanidade. O Filho do... Né? A palavra humanidade seria antropos, né? Os humanos, filho dos humanos. Tá? Aquele que em você que é você. Aquele em você que é você. Tá? Só que isso aqui, dito dessa maneira, parece que isso é um prato cheio para o cultista. Né? Porque tem algo, o Cristo nunca existiu, ele existe dentro de nós. Jesus não existiu, ele existe dentro de nós. Besteirada. Esta pode parecer a declaração mais clara e inequívoca de Cristo, do Cristo interior. Aí já vem aquela história, né? Do Cristo interior, não sei o que, do Cristo, que coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Que poderia ser imaginada, mas espere. Essa declaração invoca o Aeon Cristo, em vez do Cristo da teologia da nova era. Tá? Aí ele está certo. Nós estamos falando do Aeon Cristo e não do Cristo da teologia da nova era, ou do Cristo da consciência crística, ou da energia crística, ou do não sei o que a nova era inventa, que tem um monte de abestado falando. Tá? E diz, eu sou desperto, mas é manipulado pela nova era. Tá? A New Age. Certo? O Cristo em você, Paulino. Né? Paulo inventou isso também. Isto é mais do que um problema semântico, porque a diferença entre Cristos, tá? Um C-H-R-I, Cristos, e Cristo, um C-R-I, é enorme. No ensino dos mistérios, o Cristos, um C-H-R-I, não é um redentor divino para a humanidade, mas um intermediário cujo ato intercessor afeta os reinos animais da terra, e não exclusivamente a espécie humana. No entanto, a declaração citada acima equipara claramente Cristo ao Filho da humanidade,
aquele que está em você e que é você. Mas essa declaração tácita, tá, do Aion Cristo aponta para a fonte divina da humanidade, não para um redentor que está além dela. Tá? O Cristo fala desta forma para chamar a atenção para a nossa própria humanidade, não para se revelar ou glorificar a si mesmo. O intermediário esconde-se modestamente e não exige crença como termo de identidade, muito menos da condição de redenção. Na verdade, o intermediário exige que nós humanos acreditemos em nós mesmos, aquele em você que é você. Tá? Então, veja só, há uma diferença muito sistemática quando você pega essa questão aí, porque você não fica falando de energia crística, como se o Cristo em nós, o Cristo dentro de mim, né? Nós estamos falando de um ser, do Aion Cristo, tá? Do Aion Cristo, uma manifestação do autogênese, do protofanes, certo? Que culminou na manifestação de Jesus. Certo? Na manifestação de Jesus. Então, se você quiser continuar crendo nessas loucuras que se fala por aí, tudo bem. Mas como é que você pode, como Jesus poderia impactar, criar uma ressonância crística? Eu não estou falando de energia crística, estou falando de ressonância. Isto é, de interferir de modo profundo na humanidade a partir de uma energia que já existe dentro do nosso DNA, se ele não fosse humano. Como é que ele faria isso? Por quê? Porque somente alguém semelhante a nós, mas tivesse uma natureza, ao mesmo tempo fosse humano, mas também tivesse elementos de um divino, para poder fazer a reparação, para poder fazer, para curar o esterema, a deficiência. Né? Certo? Para corrigir o que a Sofia, o erro de Sofia, e por consequência, corrigir a zorra que o Demiurgo fez, era necessário que alguém viesse para curar o esterema, para sanar o esterema. Então Jesus veio ensinar a gnose como o caminho do despertar, para que os humanos, então, despertando, acionasse, aqui que está o X da questão, acionasse os elementos que estão nas nossas células, que estão no nosso DNA, tá? Para que essas células ativadas, elas possam, então, se fusionar à centelha divina, ao nosso espírito, e nós, então, adquirirmos uma nova natureza. Porque nós temos dentro de nós um organismo, tá? Diríamos assim, pneumático, que está adormecido. Porque assim querem os soberanos invisíveis e o demiurgo com seus arcontes, para manter presos os humanos aqui. Então, dizer que o humano, um ser humano, tá? Tipo assim, Jesus não pode ter sido humano. Por quê? Qual o problema de Jesus ter sido humano? Fala aí para mim. Jesus só foi divino. Bem, mas se ele fosse só divino, seria muito fácil
a gente dizer, não, para ele foi fácil as coisas, né? Pô, ele era divino. Nós também somos. Né? Nós também somos divinos. Você quer ver um outro exemplo que eu vou dar aqui? Quando a gente admite algumas possibilidades sobre Jesus, é isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu já mostrei isso aqui várias vezes, mas a gente vai ver, ó. O Cristo aqui, ó. Tá? Ele é chamado de Autogênesis, Protofanes, Calíptos, tá? Logos e etc. Tá? Aqui é chamado também, ó, do uno, mônada, aeon, teleios, bitos, né? Proargue, argue, tudo isso aqui é chamado para quem? Para aqui, ó, tá? Para esse C aqui, ó, certo? Ok? Para esse C aqui. Tá? Então, olha aqui, tem a Barbelô e tem o Cristo aqui, tá? E deles vieram os aeões. Eu não vou entrar em detalhe porque eu quero vir bem aqui, ó. Aí vocês verão que a Sofia emana o Demiurgo e Aldabaote, que é chamado Samael e Sacras, ele gera os Arcon, ele vem e manipula o Adão e a Eva, tá? Que também é chamada de Zoe, tá? Depois, a Sofia aqui, provavelmente tem um ser que vem aqui se contrapor a esse aqui, que seria o Abraxás, né? Certo? E ele, provavelmente, pelo que está sendo dito, né? Ele dá origem ao Cristo, né? Rei dos reis aqui, né? Em inglês, King of Kings, né? E olha só, José e Maria vão ter o James, o rei, o Tiago. Jesus, o Maria Madalena, isso é uma ideia, não estou dizendo para você acreditar, não. Vai dar origem através de vários, né? Aos merovingios, tá? E assim por diante. Então, ele ter sido chamado de Jesus Cristo equivale a dizer que ele era uma manifestação desse ser aqui, ó. Ok? Manifestação desse ser. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Se você não consegue compreender, dimensionar, né? Esse é o grande problema que Jesus tinha, tá? Era um semideus, portanto, um filho. Se a gente olhar pelo lado da, da cultura cananeia, Jesus era um filho de algo, ok? Jesus era um filho de algo, né? Eu já expliquei isso. Semelhante a ser um filho de Deus. Então, portanto, ele era um semideus. Mas numa linguagem lá, ele seria também chamado de um Elohim. Ou, como os gnósticos preferiram, chamá-lo de um Aion, considerando ele um Aion. Né? Então, a crença da maioria dos gnósticos era que Jesus se tornou Cristo no momento do batismo, em que ali ele recebe, então, portanto, né, uma espécie de habitação. Né? Isso foi combatido pela igreja, porque se acreditava que ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Tá? Que ele tinha ali como se duas pessoas convivessem no mesmo ser. Ok? E aí a igreja resolveu dizer não, só existia um ser. Tá? Que se chama de união hipostática. Correto? Tá? Mas como esse tema é inesgotável, é de uma profundidade, de uma riqueza extraordinária, tá? Eu acredito muito que Jesus era um Aion, que Jesus não era da nossa realidade, ele era de um outro mundo,
Eu acredito que ele teve sim uma concepção, porque algo aconteceu ali, tá? Que tentaram ocultar, né? E a gente vai trazer mais informação no próximo vídeo, tá certo? Então peço para você que está com a gente, deixe seu like, tá certo? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos acabar com a frente, pessoal. Não vamos guardar conhecimento, não. Vamos divulgar, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo para vocês.